Gravação iniciada. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Hoje é a sessão da 4ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, dia 16 de julho de 2025. Então, vamos dar início à sessão, desejando aí uma ótima sessão a todos, agradecendo o doutor Marcos Luiz Silvestre, que veio substituir o doutor Flávio, doutor João Emílio também, que veio substituir o doutor Adolfo Bergamini, e aos advogados aqui presentes, agradecemos já, desejando uma boa sessão a todos. Então, vamos iniciar pelo processo da CIE Autometal Salto Indústria e Comércio Limitada, o auto de infração 5035122. O doutor Rubens é o relator. Tem o doutor José Eduardo, bem-vindo, doutor José Eduardo. Novamente, né, a nossa sessão, ele está aqui para fazer a sustentação oral, o advogado patrono do caso. Eu vou aqui iniciar os debates, ainda não vou gravar a sustentação oral, porque eu vou passar a palavra ao relator, e aí, dependendo, né, se for o caso, ser adiada ou não a sustentação oral, talvez seja melhor, mas eu vou passar a palavra ao relator, doutor Rubens, para fazer o relato, né, e fazer os seus comentários e o voto, caso. Por favor, Rubens. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse caso aqui é uma acusação de falta de pagamento do imposto em saídas para exportação sem a averbação do evento na nota fiscal, tá? Então, doutor José Eduardo, eu adianto que eu estou pedindo a conversão do processo em diligência, então eu vou fazer a leitura do voto e, se for aprovado pela Câmara, talvez seja mais interessante sustentar no retorno, quando haverá, então, o julgamento do mérito, tá certo? Agradeço, doutor Rubens. Então, eu vou fazer aqui um resumo. O seguinte, o item 1, os 3 primeiros itens, tá, tratam de remessas para exportação indireta. A mercadoria foi remetida para a Renault do Brasil, em menor escala a Honda Trading Brasil no Paraná. Os 3 itens eles diferem apenas quanto ao teor das respostas apresentadas ao fisco. Em relação às operações do item 1, apresentou memorandos de exportação, alegou não possuir nem mesmo tais memorandos em relação ao item 2 e deixou de apresentar qualquer informação quanto às operações do item 3. O item 4 trata de exportações diretas, onde o autuado também deixou de apresentar as informações necessárias. O contribuinte alega que, em que pese a ausência de averbação dos eventos da documentação fiscal, a materialidade das exportações se encontra comprovada por outros meios, tá certo? Então, eu vou me abster de ler o restante aqui, mas, em suma, a minha posição é o seguinte. Isso aqui, como nós conversamos aqui na Câmara anteriormente, parece uma nova SUFRAMA, né? Onde não basta comprovar materialmente a saída da mercadoria do país, mas é preciso ter a averbação do evento na nota fiscal, como fosse um carimbo virtual ali, sem o que o fisco, a posição do fisco é de não reconhecer a exportação. Mas, diferente da SUFRAMA, onde a necessidade, né, da manifestação da SUFRAMA, da formalização do internamento da mercadoria na zona incentivada, faz parte das exigências da norma que prevê a isenção, a exportação não. Né? O único evento necessário para que ocorra a exportação é a saída da mercadoria do país, tá certo? Então, a Receita Federal, através de uma, se não me engano, uma instrução normativa, diz que não se considera exportada mercadoria sem a averbação, tá certo? E, em muitos casos, principalmente casos de exportação indireta, isso, em algumas situações, está fora do alcance, né, do interessado, porque houve uma discrepância com relação ao Código Fiscal, com relação à classificação de mercadoria, com relação à unidade das quantidades, a milheiro, sabe? Tem que ser várias situações em que a averbação não ocorre, mesmo que comprovadamente a mercadoria saia do país.
tá? Então, isso, na minha opinião, no meu modo de ver, isso não é possível, né? Você tem a Constituição Federal, você tem a Lei Candir, você tem tudo, o RICMES, falando que exportar da mercadoria é a operação imune. Então, a minha posição é de converter o julgamento de diligência a auditora fiscal, não lembro, para que ele diga para nós, olha, essas operações a mercadoria saiu do país, mas a gente manteve sem averbação. Essas outras aqui não há provas que a mercadoria saiu do país. Então, ok, né? Aí não está comprovada a exportação, tem que pagar o imposto. Ah, perdeu depois que saiu do estabelecimento. Ah, roubaram depois que saiu do estabelecimento. Não interessa, né? Ou exportou ou não exportou. Agora, se exportou, materialmente comprovado que exportou, então vamos ver, né? Então, eu proponho então essa diligência e no retorno, então, a gente debate, né? Falou assim, a mercadoria saiu do país, vai cobrar imposto? Né? É imune ou não é? Então, essa é a minha posição. Por isso que eu estou convertendo o processo em diligência para que a unidade de fiscalização nos diga, olha, essas operações aqui, tá, exportou, mas teve um problema formal, não averbou. Essas outras aqui, o contribuinte não apresentou nada ou alegou que eventos que ocorreram após a saída da mercadoria do estabelecimento, enfim, mas isso aí... Então, separar, tá? Então, essa é a minha proposta, estou gravando o voto aqui. Se a Câmara entender que não é o caso da diligência, o processo, então, peço retorno à minha relatoria para eu julgar o mérito. Obrigado. Obrigada, doutor Rubens. Então, estão abertos os debates, mas eu quero inicialmente abrir a palavra para o advogado, doutor José Eduardo, né? Essa é a proposta do voto. Se o senhor quiser fazer a sustentação oral agora, pode ficar à vontade, senão a gente pode adiar para o retorno, né? Eu já adianto que eu acompanho o voto do relator. Pois não, doutor José Eduardo, o senhor gostaria de fazer? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor juiz, representação fiscal e os nobres colegas que estão aqui. Obrigado por oportunizar a palavra, senhora Maria Rosário. No caso, eu preferiria aguardar a decisão da Câmara se haverá ou não a diligência, efetivamente, para comprovar. Não obstante, a gente tenha trazido inúmeras provas que mercadorias foram exportadas, para aí sim, após a diligência, se for permitido pela Câmara, a empresa seja intimada a se manifestar da diligência antes de retornar os autos para julgamento, e aí sim, no momento do julgamento, com essa diligência, se isso for aprovado, fazer a sustentação oral. Apenas porque podem surgir elementos durante essa diligência por parte da fiscalização, que seriam, obviamente, importantes para serem comentados na sustentação oral, para que a gente não perca essa oportunidade. Porque se não tiver errado, se eu fizer a sustentação oral hoje, eu não tenho oportunidade de fazê-la após o retorno da diligência. Então, Em eu ficaria princípio, privado nesse não. sentido. Em princípio, não, a não ser que tenha alguma modificação, né, um novo mandato, que também já, né, vamos ter aí, mas pode ser que ainda volte esse ano, esse mandato. Então, está aberta a palavra, doutora Liliane, da representação fiscal, doutor João Emílio, doutor Marcos, eu acompanho o relator, né, a gente já tinha até comentado, né? Só, doutor José Eduardo, os próprios sistemas intimam, tá, a parte para se manifestar depois da diligência automaticamente, tanto o patrono quanto a representação fiscal. Obrigado, doutor Rubens. Ótimo, presidente. Eu acompanho o relator. Obrigada. Bom dia, presidente. Eu também acompanho, até em nome do princípio da verdade material, acompanho o voto do relator. Só para testar se eu estou sendo ouvida agora, eu imagino que sim. Sim, está perfeito. Agora sim. Beleza. Sim. Como a representação fiscal, a gente vai aguardar o retorno da diligência e, eventualmente, se manifestar, se for o caso. Ok, obrigada. Agora ouvimos. Mudou, doutora Liliane. Finalmente. Obrigada. Então, doutor José Eduardo, eu vou colocar como adiada a sustentação oral, tá? Aí no retorno, né, fica aberta essa oportunidade
para a próxima sessão, que vai ser no retorno. Adiada, e vamos, então, encerrar aqui os debates para votação, com essa proposta de a conversão do julgamento em diligência. Verificando o quórum. E iniciando a votação. Então, o resultado, todos acompanharam o relator, o auto de infração da CIA Autometal Salto 5035122, conforme lido e anunciado pelo relator, então está convertido em diligência para o auditor fiscal ou a auditora se manifestar, depois as partes, né? Tanto a representação fiscal quanto o contribuinte poderão se manifestar e será, no retorno, aberta a oportunidade para sustentação oral. Então, esse é o resultado, doutor José Eduardo, ficamos à disposição, se tiver ainda alguma dúvida sobre isso. Senhor presidente, somente agradecer a oportunidade de estar aqui de novo no TIT, fazendo uma sustentação oral, desejar um ótimo trabalho a todos e uma ótima sustentação do doutor Marcos e da doutora Nicole. Bom dia a todos. Bom dia, agradecemos aí a sua presença e até a próxima oportunidade. Bom abraço, dia. Tchau. Abraço. Então, encerrando o julgamento do caso, e vamos, então, passar para o próximo caso. O doutor Marcos Vieira está aqui, né, para fazer a sustentação oral da Johnson & Johnson, não é isso, doutor Marcos? Perfeito, senhor presidente. Sim, eu sou a relatora, eu vou anunciar, só aqui um instante. Então, o caso é o auto de infração 5022-781, Johnson & Johnson do Brasil. Eu sou a relatora. Vou pegar aqui, abrir o processo, doutor Marcos. Então, é um recurso ordinário, né, do contribuinte. Então, o auto, na origem, era relativo a 12 itens. Porém, houve o recolhimento, foram certificados nos autos, né, o pagamento dos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Restou apenas o item 2 da acusação fiscal, que é relativo ao creditamento indevido, por ter escriturado entradas de mercadorias referente, então, a destinadas ao uso e consumo do estabelecimento próprio, né? Teria, então, direito ao crédito ou não. Então, essa é a infração remanescente. Eu vou aqui registrar para todos acompanharem e vou dar a palavra, então, quanto isso, ao doutor Marcos. Só um instante aqui, que eu acho que meu sistema caiu. Deu uma parada aqui. Só um instantinho, doutor Marcos. Travou. Eu estou entrando novamente. Acesso ao processo, gravar a sustentação oral. Agora voltou. Doutor Marcos. São tantos advogados aqui, né? Aparece Marcos Vieira Mendes. Eu vou gravar a sustentação oral. Então, abro a palavra, seus 15 minutos, doutor Marcos,
Tem alguém que está com o áudio aberto, não sei se está fazendo um barulho, né? Então, doutor Marco, com a palavra. Vou gravar aqui o voto para todos depois acompanhar. Perfeito, senhor presidente. Agradeço, caríssimos jogadores e demais colegas aqui presentes, bom dia. Eu agradeço a oportunidade e me comprometo a ser extremamente objetivo em minhas palavras. Bom, conforme já adiantado pela ilustre relatora, o caso em análise diz respeito apenas a uma infração, já que foi reconhecido o pagamento dos demais itens. E essa infração, ela se refere a uma aquisição de um bem denominado como broca helicoidal, que são consumidos no processo fabril da Johnson. Contextualizando o processo industrial da recorrente, essas brocas são utilizadas para a fabricação de agulhas e suturas cirúrgicas. Basicamente, a broca, elas são de 2 milímetros e elas realizam aberturas cilíndricas nas agulhas, participando da transformação da matéria-prima em agulhas prontas para receber os fios cirúrgicos. E esses fios cirúrgicos, eles são utilizados justamente em cirurgias medicinais, como oftalmológicas, ortopédicas, são cirurgias de fato que são mais delicadas, vamos dizer assim. E a recorrente, ela fez questão de acostar aos autos laudo técnico, que demonstra não só por explicações, mas com imagens, a influência da broca na agulha, com a finalidade de permitir que o fio cirúrgico seja acoplado e firmado na agulha, para por fim formar o conjunto denominado de sutura cirúrgica. E aqui, caríssimos jogadores, é importante também ressaltar que essas brocas, elas se desgastam e são completamente consumidas após alguns minutos de uso nas atividades. E a recorrente, ela trouxe também dados de que diariamente essas brocas, elas são substituídas, então é um processo que ele é feito de maneira praticamente imediata para dar vazão ao processo produtivo da recorrente. E, de fato, assim como foi demonstrado aos autos, como eu estou reiterando aqui na presente oportunidade, esse processo e essas brocas, elas são imprescindíveis para as atividades da recorrente, porque sem elas não vai funcionar essa dinâmica das agulhas e, por consequência, dos fios cirúrgicos. E, de fato, em razão disso, fica evidente que há o desgaste imediato e integral e fica evidente também a essencialidade das brocas ao processo produtivo da recorrente. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para trazer um argumento fixado pela decisão recorrida no sentido de que haveria algumas respostas a consultas sobre o tema, que de fato enfrenta o tema sobre brocas, mas são brocas que não têm absolutamente nada a ver com o presente processo produtivo. São brocas que não são nada delicadas e que de fato não há esse desgaste imediato e integral. De fato, há um desgaste muito lento nas brocas que são utilizadas. E por outro lado, caríssimos jogadores, foi levado à tona também no presente processo que teve um auto de infração que foi lavrado em desfavor da recorrente somente com relação a fatos geradores distintos. A gente está falando de fatos geradores de 2018, salvo engano, até 2020, mas que de fato o tema é exatamente o mesmo, o direito é exatamente o mesmo e as provas produzidas também são as mesmas. E no curso daquele processo administrativo, que foi até para a Câmara Superior, foi de fato confirmado que o crédito realizado pela recorrente foi devido, porque restou fixado algumas premissas. A essencialidade dessas brocas, como eu já bem ressaltei, a ocorrência do desgaste no processo produtivo da recorrente e o seu efetivo consumo no processo produtivo, além desse desgaste ser imediato. E eu gostaria apenas de
citar brevíssimos trechos, de fato, do voto vista na Câmara Superior do Dr. Badia, que reforça justamente essas premissas. O primeiro trecho se refere às provas que foram pautadas nesse cancelamento desse item. Cite-se, pautado na prova dos autos, assumiu que a deterioração da mercadoria é imediata. E aqui, excelências, eu reitero, as provas produzidas foram exatamente as mesmas. A gente juntou um laudo técnico nesse e naquele auto de infração que tem exatamente as mesmas premissas. Afinal, o produto é exatamente o mesmo e o processo produtivo é exatamente o mesmo. E o segundo trecho, ele se refere a fixada, sim, a essencialidade das brocas e o consumo imediato e integral no processo fabril do contribuinte, o direito ao crédito é inafastável. Esses fundamentos eles foram baseados, de fato, no mesmo acervo documental pela recorrente e, de fato, a demonstração de que as brocas elas possuem a vida útil menor que um dia e, de fato, elas são substituídas em alguns minutos, como eu ressaltei. Por esse motivo, caríssimos jogadores, nós entendemos que o creditamento da recorrente foi devido. Então, quanto ao mérito, a nossa sustentação oral, nosso apelo é nesse sentido. E caso essa colenda da Câmara não entenda nesse sentido, nós entendemos que a decisão de primeira instância ela não apreciou os fundamentos que seriam fundamentais ao deslinde da controvérsia, especificamente quanto à nulidade da autuação e as provas produzidas também. Considerando essa questão da nulidade, nós entendemos que a fiscalização ela apenas concluiu de maneira genérica, sem qualquer esclarecimento específico, por qual motivo que a recorrente não faria jus a esse crédito, por qual motivo seria uso e consumo e não um produto intermediário, um produto essencial às atividades da recorrente. Então, são essas as razões. De maneira principal, eu gostaria de pedir o provimento do presente recurso para o cancelamento integral e, de maneira subsidiária, ou que seja anulada a decisão de primeira instância, ou que seja declarada a nulidade do presente auto de infração por precariedade na sua fundamentação. Eu agradeço a presente oportunidade e me mantenho à inteira disposição de Vossas Excelências. Obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Parabenizo aí pela sua sustentação oral, e então eu passo ao voto. Então, com relação, apenas está em discussão apenas o item 2, né, como já mencionado, relativo ao creditamento indevido decorrente de operações de entradas, que são as aquisições de brocas. Então, preliminarmente, a recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida, em razão de vício de motivação e ausência de análise do mérito das provas apresentadas. Eu entendo que não há essa nulidade, né? Que a decisão vergastada analisou as provas, foi devidamente fundamentada, porém entendeu em sentido contrário à tese e argumentos da autuada. Então, aqui eu trago trechos da decisão recorrida, que eu entendo que analisou devidamente a questão, mas entendeu em outro sentido. Então, com relação à nulidade, eu não acolho esses argumentos e passo ao mérito. Então, a recorrente, né, como já dito até na sustentação oral, o caso aqui é de confecção dos produtos fabricados destinados aos cuidados médicos. Então, destaca-se a produção de agulhas de suturas utilizadas em procedimentos cirúrgicos, e os itens glosados são as brocas helicoidal, o diâmetro máximo 52 milímetros, que são consumidas e desgastam-se no processo fabril. Então, conforme atestado em laudo técnico, que está acostado aos autos, as folhas 35.790. Então, aponta que, equivocadamente, sem analisar a complexidade das operações realizadas pela autuada, a fiscalização
entendeu, e a decisão recorrida também, né, que o material adquirido, utilizado diretamente em seu ciclo fabril, não se consome imediata e integralmente na produção da mercadoria e não fazem parte do produto final. Eu destaquei a decisão normativa número 1, né, que todos conhecem, destaco um trecho do laudo, né, o denominado laudo de produção da recorrente, esse que mencionei, as folhas 35.790, e o que eu digo que no laudo pericial judicial também teve, né, foi apresentado um laudo que foi juntado com a defesa, folhas 35.796. Então, concluiu-se que as microbrocas, facas e luvas podem ser consideradas insumos de produção destinados exclusivamente ao uso e consumo da empresa, né? Aqui são as provas que estão nos autos. Então, no caso concreto, eu entendo com razão o contribuinte, haja vista que a recorrente demonstra nos documentos acostados que os produtos adquiridos, brocas, são considerados produtos intermediários ou insumos com o consumo no seu processo industrial, e, portanto, com a possibilidade de aproveitamento dos créditos decorrentes da compra de tais insumos. Ademais, como mencionado pela recorrente, aí eu menciono esse caso da Câmara Superior, que foi julgado recentemente, similar à mesma autuada, o auto de infração 4134-806, relativo ao mesmo processo produtivo do mesmo insumo e da mesma infração, que não foi conhecido o recurso especial fazendário em razão da situação fática e as provas dos autos. Quer dizer, é diferente, né? A gente está mencionando, como a recorrente mencionou, eu também trouxe aqui e olhei esse recurso, é diferente no sentido de que não foi conhecido, né? O recurso fazendário, porque não é possível a reapreciação, o reexame de provas, né? Mas, de qualquer forma, o voto de vista, que foi o vencedor do doutor Badia, né? Ele mencionou, quer dizer, na análise que foi mencionada, né, na decisão recorrida daquele caso, as provas foram analisadas nesse sentido, que foi fixada, então, essa situação, né, fática probatória, que é a essencialidade dessas brocas e o consumo imediato e integral do processo fabril do contribuinte. Então, que o direito ao crédito seria inafastável. Então, apenas mencionei, mas analisei aqui as provas deste caso, né? Porque não podemos, né, simplesmente trazer o outro caso, porque não foi conhecido. Então, eu entendo que há esse direito da autuada de aproveitar os créditos decorrentes da aquisição de brocas, né, helicoidal, diâmetro 52, consumidas no processo fabril, então eu entendo pelo cancelamento do item remanescente. De qualquer forma, apreciei aqui as outras questões subsidiárias, do 527A, que não é o caso de aplicação, da confiscatoriedade e abusividade da multa, e aplicando a súmula 13 deste TIT, então eu entendo que o recurso ele é conhecido e provido. Então, este foi o meu voto, está registrado, e está aberta a palavra para os debates. Fico à disposição aqui dos colegas. Eu acompanho, presidente. Da mesma forma, presidente. Também estou acompanhando, presidente. Ok. Então, doutora Liliane, quer falar alguma coisa? Podemos encerrar os debates? Abro a palavra, se for o caso. Para uma questão de análise de provas, até me surpreendeu aqui o recurso especial da Fazenda foi admitido. Eventualmente, talvez a gente possa colocar um recurso especial, mas não sei se é o caso, porque realmente se trata de provas. Mas como já houve um recurso admitido, eventualmente existe paradigmas, então pode ser que seja possível colocar, mas é uma questão de provas e aí não há muito o que discutir. Tá bom, obrigada, doutora Liliane. Obrigada a você. Só abro a palavra, né? Porque se quiser se manifestar, a senhora fica à vontade, eu levanto a mão.
Já entra, fala mesmo, abre só o áudio. Então, vou verificar o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, então, o doutor Marcos Vieira, né? Que hoje temos dois Marcos, eu fico falando Marcos, mas tem o doutor Marcos Silvestre, que todos chamam de Silvestre. Então, o resultado foi conhecido e provido pelo cancelamento do item. Muito obrigada pela sua presença e participação. Eu que agradeço, senhora presidente, e tenham todos um excelente dia. Igualmente. Obrigada. Doutor Marcos Silvestre, chamam de Silvestre, né? Isso. Eu gosto, normalmente, eu chamo sempre pelo primeiro nome de cada um. Não, mas Então, não tem problema. Eu entendi. É o famoso doutor Silvestre de Sorocaba. Silvestre. É que, às vezes, tem tantos Marcos, né, que chamam pelo sobrenome, né? Deve ser isso. É isso de mesmo. Sorocaba, né? Então, tá bom. Então, vamos passar para o próximo caso. Tem ainda a doutora Nicole, né? Então, vamos passar para o Luiz Dreyfus. É isso, doutora Nicole? Eu sou a relatora também. Isso. O 5037184, Luiz Dreyfus Company. Eu sou a relatora. Doutora Nicole está presente para fazer a sua sustentação oral. Deixa eu gravar a sustentação oral. Vou fazer um breve relato do caso e, a seguir, eu gravo aqui para, né, os colegas acompanharem. Então, aqui nós temos recurso ordinário, né, do contribuinte em face da decisão monocrática, que manteve os subitens 1.3, 1.4 e o item 2. Aqui as infrações são relativas ao pagamento do imposto, né, falta de pagamento do imposto, por meio de guia de recolhimentos fiscais, especiais, referentes a saídas de sucos de limão, suco de laranja, suco de lima, remetidos para a formação de lote posterior exportação, mas que não tiveram a exportação comprovada. Esse é o item 1. Então, passo ao item 2, né, que é semelhante também, né, deixou de pagar o ICMS por meio da guia de recolhimentos especiais referentes a sucos de frutas, suco de laranja, células de laranja e óleo essencial de laranja, remetidos para a formação de lotes para posterior exportação, cuja exportação não teria sido comprovada, né? Então, essas são as infrações. Os subitens 1.1 e 1.2 foram pagos, foi certificado nos autos. E aqui eu, então, passo a palavra para a patrona, a doutora Nicole, para a sua sustentação oral. Esse aqui é um breve relato apenas com as infrações, né? E deixo os argumentos para a doutora se manifestar. Ficou a palavra, doutora Nicole, por seus 15 minutos. Obrigada. Bom dia, senhores julgadores. Eu agradeço a atenção dos senhores nessa manhã de quarta-feira. Em respeito ao tempo dos senhores e dos demais presentes, eu prometo ser o mais sucinta possível. A recorrente é uma pessoa jurídica que desenvolve atividades relacionadas à industrialização de produtos agrícolas, especialmente de frutas cítricas, produzindo sucos concentrados e congeladas. A recorrente ela foi surpreendida com a lavratura deste auto de infração, no qual é exigido ICMS em razão da saída do subproduto da matança do gado. É isso mesmo, julgadores. Em que pese a recorrente ela produza sucos, ela foi autuada por não recolher ICMS
em razão da saída do subproduto da matança do gado para destinadas a outro estado, não restando dúvidas que esse auto de infração ele é completamente nulo. Ele é nulo porque ele contém um erro na capitulação legal. Isso porque o dispositivo tido como violado não corresponde à realidade dos fatos, tratando-se, portanto, de um vício insanável. Eu ressalto aqui que o artigo 142 do Código Tributário Nacional e do artigo 32 da Lei 13.457 de 2009 aduzem que o auto de infração ele deve conter a matéria tributável e a indicação dos dispositivos tidos violados. Ao contrário do concluído pela DTJ, o auto de infração é nulo porque não seguiu todas as regras para a constituição do crédito tributário. Ressalto mais uma vez que a autoridade lançadora determinou como matéria tributável e indicou dispositivo como violado que trata da submatança do gado, e a recorrente produz suco de laranja, suco de limão. Inclusive, não há no contrato social da recorrente qualquer atividade relacionada à pecuária. Ademais, a capitulação legal da infringência tanto da multa, elas tratam da falta de escrituração de notas e não do recolhimento do imposto. Aqui eu ressalto, embora não tenha sido questionado, mas que todas as notas fiscais indicadas nesse auto de infração, elas foram sim escrituradas. Então aqui a gente tem um erro na capitulação legal da infração, um erro da capitulação legal da multa, a própria DTJ, em outras oportunidades, esse próprio tribunal, já se manifestaram pela nulidade de autos de infração que contenham um erro na capitulação legal. E eles vedam a correção pelo órgão julgador, uma vez que não se pode determinar com segurança qual é a infração cometida. Então, assim, considerando que a recorrente ela é produtora de suco de laranja, está sendo autuada pelo não recolhimento do ICMS na saída de subproduto da matança de gado para outro estado e penalizada por falta de escrituração de notas, eu não tenho a menor sombra de dúvida que esse auto de infração ele é nulo. Passando agora para o mérito, em que pese a gente não consiga determinar com certeza a suposta infração cometida, a recorrente entende que o valor em cobrança se refere à quebra de mercadoria durante o transporte. Aqui eu só faço um parênteses que a perda, ela não é um fato gerador do ICMS, uma vez que não se caracteriza como operação de mercantis, na qual a circulação de mercadoria visa a transferência de titularidade. Explicando um pouco melhor a atividade da recorrente, ela envia os seus produtos, os seus sucos, as suas polpas para a formação de lote para posterior exportação. Só que, durante toda essa cadeia logística, há um processo de perda dessas mercadorias, seja por sinistro, tombamento, vazamento, retenção técnica nos próprios portos e mais, a mudança de estado físico das mercadorias, ela altera o peso, ou seja, isso faz com que o peso inicial remetido para a formação de lote seja diferente do exportado. Eu ressalto aqui que em nenhum momento houve a reintegração, a reintrodução dessas mercadorias no mercado interno e tampouco houve a transferência da titularidade. Em verdade, trata-se de uma verdadeira perda, né, dessas mercadorias. Nesse sentido, a súmula 166 do STJ, o tema 1099 do STF e a própria ação direta de constitucionalidade 49 asseguram que não há incidência do ICMS quando não há a transferência de titularidade, ou seja, a mera circulação dessa mercadoria, o fato de ter sido circulado um peso maior do que o efetivamente foi exportado, não havendo a transferência dessa titularidade, não há a incidência do ICMS. Resta claro, portanto, que não é fato gerador do ICMS essas perdas durante o processo dessa cadeia logística destinada à exportação, devendo o auto de infração ser cancelado. Sendo assim, eu termino a minha sustentação oral breve, trouxe os pontos mais relevantes aqui para os senhores discutirem e agradeço a atenção. Muito obrigada, doutora Nicole, parabenizo aí pela sua brevidade, realmente apontou aqui os pontos importantes, né? E então eu passo ao voto. Então, essas acusações fiscais, como já mencionado, são relativas à falta de pagamento do imposto em razão dessas exportações não comprovadas.
A primeira questão, né, relativa a essa preliminar de nulidade do auto de infração, por vício do lançamento, a recorrente então sustenta o erro de capitulação legal da conduta, haja vista que os fatos não corresponderiam aos dispositivos legais consignados, né? Então, aqui trouxe a fiscalização se fundamentou no artigo 115, parágrafo ou inciso 15 do regulamento, que é a questão da saída de subprodutos de matança de gado para outro estado. A representação fiscal aponta os artigos 11 e 13 da Lei 13.457, a seguir transcritos, e a decisão monocrática, ela corrigiu a capitulação da acusação. E aqui eu trouxe até os fundamentos da decisão monocrática dos itens 24, 25, grifando, né, que o AFR, o agente fiscal, né, apesar de ter indicado inadvertidamente na acusação fiscal capitulação diversa, então não seria motivo de decretação de nulidade da autuação, tendo em vista o disposto no artigo 13 da Lei 13.457. Né? Então, para melhor subsunção, foi alterada a capitulação do item 2 para o disposto no artigo 445 do regulamento. Então, eu concordo com a decisão monocrática, no sentido de que o vício de capitulação da infração e a penalidade, eles podem ser sanados pela autoridade julgadora, nos termos desses artigos mencionados, né, o 11 e o 13 da Lei do Contencioso Tributário Paulista, que foi o que ocorreu no presente caso, considerando que a descrição da infração e a motivação, elas não foram alteradas. Então, eu entendo que, assim, uma vez sanado o vício pelo órgão julgador, não há a nulidade apontada pela recorrente, em razão de alteração na capitulação da multa relativa ao item 2, foi dada a oportunidade à recorrente de ser efetuado o pagamento com desconto legal nos termos do artigo 77 do decreto. Então, isso foi o que ocorreu na decisão monocrática, né? Então, eu entendo que esse vício que realmente existiu, né? A gente admite que teve esse vício, mas que ele foi sanado, né? Então, essa aqui é a minha opinião no caso, né? Então, sendo sanado o vício, então não há essa nulidade apontada. Então, nesse cenário, eu entendo que não há nulidade, haja vista que somente a capitulação foi corrigida, ficando mantida, né, o restante, a descrição. E foi dada essa oportunidade do pagamento com desconto, né? Foi aberta essa oportunidade. Então, no mérito, sobre a falta de pagamento do imposto pela guia de recolhimentos especiais, então, adentro ao mérito, a autuada aduz que as cargas teriam sofrido perdas físicas por razões naturais e não naturais, né, como foi aqui trazido na sustentação oral, né, acarretando a alteração da quantidade comercializada, argumenta que as mercadorias enviadas ao exterior não podem sofrer qualquer tributação, sustenta que parte das mercadorias teria sido objeto de anulação mediante a emissão das notas fiscais de anulação, não havendo que se falar em fato gerador do ICMS. Apresenta um parecer exarado pelo professor Humberto Ávila a respeito das perdas, né? Apesar de o parecer não ter caráter vinculante, eu digo que, em que pese essa respeitável opinião científica, frise que o parecer não tem caráter vinculante, é mera opinião doutrinária e científica sobre as perdas das mercadorias, no caso, os grãos, o que não se amolda especificamente aqui no caso em tela. A representação fiscal aponta que o procedimento a ser adotado pelo contribuinte diante das perdas está previsto no artigo 445, inciso 2 do regulamento, que não foi observado pela recorrente. Então, nessa questão, eu concordo com a representação fiscal, no sentido de que as infrações, elas estão caracterizadas, que não foram cumpridos os procedimentos exigidos no dispositivo regulamentar abaixo transcrito, que é o artigo 445, como mencionado, né?
em razão da perda da mercadoria também, então é o inciso 2, e cabe ressaltar ainda a resposta à consulta, que foi trazida também aqui nos autos, consulta tributária 27415 de 2023, a respeito de questão similar, que também não tem, né, não é vinculante, mas eu entendo que cabe também, né, ser trazida apenas como paradigma de argumentos. Então, a respeito do argumento de que o ICMS não pode incidir sobre a transferência de mercadorias e a aplicação da súmula 166, eu verifico que também não é o caso aqui, em tela, né, não podendo ser aplicada essa súmula, sobre a regra da imunidade prevista no artigo 155, inciso 2, estão preservadas, eu entendo que sim, mas a questão é a comprovação ou não, né, da destinação das mercadorias para exportação e a perda durante o transporte, situações em que não ocorreram, uma vez que não foram comprovadas as exportações ao exterior. Com relação ao argumento de que parte das mercadorias teriam sido objeto de anulação, mediante a emissão das notas fiscais de anulação, que se referenciam às notas fiscais no campo dados adicionais do respectivo documento fiscal, que não há que se falar em fato gerador do ICMS. Então, com relação a isso, eu também não vejo como acolher o argumento da autuada, tendo em vista que não foram cumpridos os procedimentos determinados na legislação, especificamente o artigo 453, sobre a emissão, grifei aqui, né, da nota fiscal pela entrada de mercadoria no estabelecimento, com menção dos dados identificados no documento original, fiscal original. O parágrafo único diz que o transporte da mercadoria em retorno será acompanhado pela própria nota fiscal emitida pela recorrente. A primeira via deve conter a indicação, no verso, efetuada pelo destinatário ou pelo transportador, do motivo de não ter sido entregue a mercadoria. Importante destacar que a recorrente não cumpriu essa legislação e não observou os documentos que comprovassem o transporte das mercadorias em retorno ao estabelecimento, conforme previsão da legislação. Também, né, que seria suficiente para elidir a presunção, seria essa comprovação, né? Não apresentou esses documentos que comprovassem o transporte das mercadorias em retorno ao estabelecimento. Também indico aqui a resposta à consulta, que foi mencionada também aqui nos autos, 20.318 de 2019, esses procedimentos para o retorno da mercadoria remetida para exportação. Grifei aqui alguns itens dessa consulta. Sobre as notas fiscais, destacou números que são incluídas as folhas 5845 e 5883, destacou a RFR na manifestação fiscal, que não constaram na relação de notas fiscais de saída nem de devolução, e não dizem respeito a esse auto de infração. Então, as folhas 5884 a 5.914 constam notas fiscais de devoluções relacionadas a exportações não efetivadas, que seriam as devoluções, mas sem transporte associado. Então, também destaquei aqui uma parte da manifestação do fiscal, folhas 60, 38, 39 e 40, com relação a essas perdas ocorridas no transporte, quer dizer, esse argumento, né, que não podem ser simplesmente desconsideradas como seria possível distinguir perdas dos desvios de penalidade. Então, aqui foram alguns questionamentos e ele fala mesmo porque, desconsiderando as quantidades não exportadas que constam nos subitens 1.1 e 1.2, que fazem parte da confissão irretratável assinada pelo contribuinte, das 811 toneladas remetidas para a formação de lote para a posterior exportação, que constam como não exportadas, somente 25 toneladas foram emitidas notas de devolução, assim que ainda que sem nenhum transporte relacionado.
Então, aqui trouxe mais um trecho, grifei dessa manifestação fiscal, e digo que nessa linha de raciocínio não há como serem considerados cumpridos os requisitos da legislação para anulação dos documentos fiscais relativos às saídas e às mercadorias, nos termos dos artigos 453, combinado com 445 do regulamento. Com relação à inconstitucionalidade da multa aplicada, então a legislação é válida, né, vigente e eficaz, não podendo ser afastada a multa. Com relação à aplicação do artigo 527-A, também não é possível a sua aplicação, porque não cumpre os requisitos para aplicação do artigo, e conheci e neguei provimento ao recurso. Este é o voto, e fico à disposição. Me alonguei um pouco no voto, porque são várias questões, né, vários argumentos, e fico à disposição aqui dos colegas. Essa é a minha proposta de voto registrada. Acompanhe, presidente. Presidente, eu também vou acompanhar, mas só queria fazer uma observação. Eu sou ferrenho defensor da ideia de que o ato administrativo não pode ter falhas, especialmente materiais, e concordo com essa afirmativa de que a retificação ela não poderia valer. Entretanto, isso vale para quando esse erro oferece um obstáculo ao conhecimento e ao oferecimento de defesa da empresa acerca das acusações. E só pelo voto e pela sustentação oral da doutora Nicole, eu percebi que isso foi muito debatido e que o assunto foi amplamente discutido, de maneira que eu, nesse caso, flexibilizo o meu pensamento e a tendência a acompanhar o voto da presidência. Muito obrigado. Para o presidente, também vou acompanhá-la. Então, obrigado pelas colocações dos senhores, do doutor João Emílio. Eu também pensei bastante nesse aspecto, né, da nulidade por erro de acusação, né, de seria ou não sanável esse ato administrativo com a correção. Muitas vezes a gente até cancela, anula auto de infração por erro de acusação, mas eu entendi aqui realmente, no caso, né, foi sanado o vício na decisão monocrática de acordo com a legislação, os artigos 11 e o artigo 13, principalmente. Então, eu entendi que não foi um vício insanável, o vício existiu, a gente admite, né, mas que ele foi sanado. Mas eu também observo bastante esse ponto, né? Porque eu acho que é muito importante o auto de infração, ele conter todos os elementos, né? O artigo 142 do CTN, e se o vício é insanável, nós temos que cancelar, mas ele foi sanado devidamente de acordo com a legislação. Embora tenha sido um absurdo quando a doutora Nicole se manifestou, como é de gado, né? A empresa não tem nada a ver com gado, o artigo, mas ele foi sanado. Então, só para né, contribuir aí, concordar com o doutor João Emílio. Até porque se eventualmente não houvesse a possibilidade de se alongar, a acusação ela é tão inábil que não possibilita uma defesa, mas não é o caso. A gente viu que os debates são bastante extensos. Né? E chama atenção assim, nossa, um erro da Fazenda tão grave, né? Como a doutora... É uma desproporção, né? Algo... Tem que reconhecer, de gado, né? Então, assim, é um absurdo. Mas ele foi sanado devidamente, foi dada a oportunidade, por isso que eu quis deixar isso aqui bem claro, frisado, foi dada a oportunidade, foi dado o prazo, então, assim, foi por isso, né? Só para a gente enriquecer aqui nosso debate, que é costumeiro, né, Rubens? E também, quer dizer, está especificamente previsto na lei processual, né? Os erros de fato, de capitulação poderão ser corrigidos pelo órgão de julgamento sem que isso enseje nulidade, né? Então, quando a lei prevê especificamente esse... Agora, se fosse assim, o relato da acusação errado, uma coisa assim, aí não dá, né? Aí só com um novo lançamento mesmo, né? Exatamente. É bom a gente ressaltar isso aqui para não ficar como, né? Não, ninguém observou, passa por cima, mas realmente não foi o caso, né? Foi sanado, porque é uma coisa que a gente discute também bastante, essa questão, né? Mas está previsto na legislação e depende do erro também, né?
mas foi a capitulação apenas e foi sanado, não está no relatório substanciado, nem na descrição. Então, é nesse sentido que a gente debate. Mas, então, eu vou encerrar aqui os debates. Podemos encerrar os debates e passar, então, para... Embora, né, haja alguma indignação da parte, mas é assim mesmo, né? Está previsto na legislação. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação do caso, então foi unânime, o recurso não foi provido, foi não provido, doutora Nicole, nos termos conforme voto. Agradeço a sua participação, parabenizo pela sua excelente sustentação oral. Eu que agradeço e boa tarde. Bom dia. Bom dia, é verdade. Tchau. Tchau. Então, encerrando aqui o julgamento. E vamos para... o primeiro eu não finalizei, né? Temos, encerrando o julgamento. Peraí. Estou olhando aqui para não encerrar o errado. Temos, então, agora um processo, ainda não temos mais sustentação oral, né? É o caso TBP, Importação e Comércio de Cosméticos, o auto 5035.004, é um recurso misto, Dr. Rubens é o relator, então estão abertos aqui os debates, Dr. Rubens com a palavra. Obrigado, senhora presidente. É um recurso misto, tá certo? O auto de infração, originalmente, ele tinha 7 acusações fiscais. O contribuinte pagou os itens 2, 3, 5 e 6 e os subitens 4.1 a 4.5 e 4.7. A decisão recorrida manteve o subitem 1.15 e o item 7 e cancelou os demais subitens do item 1 e o subitem 4.6. Acho que ninguém entendeu, mas, enfim, é isso aí. Então, vamos lá. O item 1 deixou de pagar o ICMS-ST na qualidade de substituto tributário e responsável pela retenção por se tratar de produtos de perfumaria e higiene pessoal sujeitas ao regime. A mercadoria foi destinada a estabelecimento localizado em território paulista, sem a retenção do imposto. Item 1. Item 4. Deixou de escriturar notas fiscais relativas à entrada de mercadoria tributada. Item 7. Emitiu nota fiscal com inobservância de requisito regulamentar, ou seja, emitiu nota fiscal com erro na base de cálculo, porque ele não reduziu a base de cálculo do imposto de forma que a carga tributária fosse 12% e tal. Está sendo multado porque ele pagou muito imposto. Mas é isso aí. Recurso de ofício, tá? A Fazenda, em seu parecer, questionou o cancelamento do débito fiscal referente às saídas com destino à empresa Beleza Comércio de Produtos, referentes ao item 1, onde o fisco entende que cabia ao autuado o recolhimento do ICMS-ST, não obstante a destinatária fosse detentora de regime especial que lhe atribuiu a responsabilidade pelo recolhimento desse tributo, tá? O julgador falou que, apesar do justificado pela fiscalização, a razão está com a defesa, já vista que se encontra provado nos autos o que ela afirma, que a destinatária era detentora de regime especial, concedido por essa Cefasa. O citado documento se encontra nas folhas tais e se constata verdadeiramente o que a destinatária, a empresa Beleza, solicitou e obteve a concessão de regime especial para que passasse a ser a responsável pela retenção e pagamento do imposto incidente nas operações em debate,
o que desobriga a defendente a reter e recolher o tributo cobrado no AIM. A falta de preenchimento nas notas fiscais das informações arguidas pela fiscalização não tem o condão de justificar a manutenção da acusação nesse item, porque a acusação é falta de pagamento do ICMS e não inobservância de preenchimento das notas, tá certo? Então, voltando aqui ao voto, estou no recurso de ofício, tá? De fato, a decisão da CAT, da Cefaz, concedendo no ano de 2017 e prorrogando até 2023, regime especial destinatária Beleza, de comércio de produtos, o direito de adotar os procedimentos previstos no decreto tal, enquanto estiver enquadrada no inciso tal do artigo tal, ou seja, que fosse responsável pela retenção do pagamento do imposto incidente sobre as saídas subsequentes, desde que fosse detentora do regime especial. A ausência de identificação do regime especial concedido à empresa Beleza na documentação fiscal emitida pela autuada, né, não afasta os efeitos desse regime, quer dizer, não altera a titularidade do responsável pelo recolhimento do imposto. Dessa forma, está comprovado que, em relação às saídas com destino à empresa Beleza, o autuado não era o responsável pela retenção e pagamento do ICMS, ST, então é improcedente a exigência desse tributo no AIM. A FESP não questionou o cancelamento do subitem 4.6, o qual restou incontroverso, restando assim definitivamente cancelado. Assim, nega o provimento ao recurso de ofício. O recurso ordinário. O autuado não se manifestou em seu recurso a respeito da manutenção do subitem 1.15, restando assim controversa a sua procedência, de forma que o mantém no débito fiscal. Item 7. Acusação de emissão de documentação fiscal com inobservância de requisito regulamentar. Deixou de aplicar a redução da base de cálculo, tá certo? A multa de 1% do valor das operações foi aplicada nos termos da lei. A autuada afirma que não houve inobservância de requisito regulamentar na documentação fiscal emitida e que a não aplicação do benefício fiscal não constitui infração. Entendo que houve inobservância de requisito regulamentar, o RICM determina a redução da base de cálculo nessas saídas, e a documentação fiscal foi emitida pelo autuado sem essa redução, infringindo claramente uma disposição regulamentar. A multa aplicada está prevista na lei e ele não pediu a aplicação do 527-A do RICM, então eu nego o provimento ao recurso ordinário, nego o provimento a ser um recurso misto, e esse é o voto, senhores. Já vou gravá-lo aqui. Ok, obrigada, Rubens. Então, os debates estão abertos. Eu acompanho o relator. Bom, presidente, eu também vou acompanhar o relator. Da mesma forma, presidente. Ok. Então, podemos encerrar os debates, está registrado o recurso ordinário não provido e recurso de ofício não provido. Esse é o voto e verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, o caso da TBP, Importação e Comércio de Cosméticos, recurso ordinário foi não provido e o recurso de ofício não provido, nos termos do voto do relator, conforme lido agora, é anunciado. Então, com isso, nós encerramos o julgamento desse caso também. Esse quarto da pauta, né? Que, quer dizer, na verdade, aqui na pauta é o segundo, e cumprimos a pauta dos 4 processos que estavam em pauta. E com isso aqui tudo encerrado, podemos encerrar a sessão de julgamento do dia de hoje, e temos aí o recesso para próximos, né? Já na próxima sessão já não teremos sessão, né? Como previsto. Só para deixar aqui registrado, né, que voltaremos só em agosto. E com isso, o Luiz pode encerrar nossa gravação, Luiz. Já está todo mundo de férias, até o Oswaldo, né? O Oswaldo está de férias. Nossa gravação, Luiz.
né? Ah, tá. É bom que a gente escuta